Vamos continuar lendo Levítico como se fôssemos judeus. Então, vamos falar algumas coisas sobre a lei completa de Moisés. É chamado a lei. Não são leis, mas é a lei. Porque é um conjunto só. A santidade é holística. E todas essas leis e regulamentos se encaixam e formam uma coisa só. Portanto, ao quebrar qualquer uma delas, você quebrou todas elas. É como o colar de uma mulher. Se quebrar em qualquer ponto, as contas se espalham. Você quebrou o colar. Ele se desmancha todo. E esse é um ponto muito importante. Não é questão de guardar o máximo possível. Eu brincava com meus colegas da Força Aérea porque eles achavam que um cristão era alguém que guardava os 10 mandamentos. Então eu perguntava quem guarda os 10 mandamentos e ninguém guardava. E eles diziam, bem, não dá para guardar todos. E eu perguntava, quantos você tem que guardar para ser um cristão? E sempre diziam 6 de 10. É interessante, muitas pessoas pensam assim. Guarde o máximo possível, como alunos que só precisam acertar 6 de 10 questões. Mas a lei é uma peça toda. Se você quebrar em qualquer ponto, você quebrou a lei toda. Você quebrou o círculo da santidade de Deus. É uma forma completa de viver. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer. Agora quero dizer duas coisas sobre Levítico. Número 1, Deus não deu motivos por todas as suas regras. Como não usar tecidos mistos, por não misturar as raças dos animais ou não semear sementes mistas. Deus é um Deus de pureza, ele não gosta de material misto para roupas ou sementes mistas ou raças misturadas. Ele não gosta disto, ele é santo, ele é puro. Mas nem sempre ele nos dá motivos. E as nossas mentes ocidentais, nossas mentes modernas, querem motivos para tudo, porque ele não queria que fizessem aquilo. E às vezes o motivo é óbvio, pode ser uma questão simples de higiene. Alguns dos regulamentos sobre cuidado pessoal são óbvios, são higiênicos e explicam por que Deus queria que os fizessem. E talvez que algumas das comidas proibidas e imundas era porque, por exemplo, a carne de porco era bem suscetível a enfermidades naquele clima, naquela área. Nós gostamos de motivos para tudo, mas quero enfatizar que Deus não lhes dava motivos. Ele não dizia, é por isso que eu estou dizendo que vocês não podem fazer isso. E isso é muito, muito importante, porque se você quer saber por que um certo regulamento é imposto, é porque você não está disposto a deixar que outra pessoa seja o juiz. Você está fazendo de sua própria razão o juiz. E muitas vezes eu e minha esposa tínhamos que falar com nossos filhos porque nós falamos que tem que ser assim. Sabem? Porque é importante lembrar que se você só obedece o mandamento quando você entende o porquê daquilo, então você não é um filho obediente. Você não confia naquele que deu o mandamento. Dá para entender isso? É muito, muito importante. A maioria dos mandamentos na lei de Moisés não vinham como explicação, porque deveriam fazer ou deixar de fazer. Deus pergunta, vocês confiam em mim? Creem que se eu lhes disser para não fazer alguma coisa, tem um bom motivo para isso? Você tem que saber o motivo antes de obedecer? Ou confia em mim suficientemente para crer que eu sei o que é melhor? Estão vendo a questão? E receio que o homem moderno quer saber por que devo guardar minha castidade, por que devo fazer isso, por que devo fazer aquilo. Se puderes me convencer que é para o meu bem, obedecerei. Sabe, isso é o homem tentando ser Deus. E tem sua raiz na atitude de Adão e Eva comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós queremos decidir, queremos experimentar, queremos tomar nossas próprias decisões. E se você quer saber o motivo atrás de todos os mandamentos que Deus lhe dá, você não está confiando nele e não é um filho obediente. É quase como se a Bíblia inteira nos dissesse, é porque papai disse que sim. Que tanto você confia em seu pai? É porque seu pai no céu disse que sim. Então esse é um ponto muito importante. Ele quer filhos obedientes, que confiam nele. E não filhos que dizem, bom, agora entendi, então vou guardar esse mandamento. Mas pessoas que dizem, Deus, se você diz que sim, para mim é o suficiente. Sei que tu tens teus motivos. Tem muitas coisas que Deus não nos mostra. Ele não tem nenhuma obrigação de se explicar para nós. Acontecerão coisas com você e sua família que você não vai entender. O mais importante é você confiar nele, para crer que ele tem um motivo muito bom de deixar aquilo acontecer. Ou você diz, não, quero saber por quê. Por quê? Esse é o primeiro ponto sobre a lei de Deus. Ele não dá motivos, mas ele dá, sim, sanções. Sanções nosso Deus dá. E isso significa simplesmente castigo.
Ele nos conclama à obediência. E há também um preço a pagar pela desobediência, bem definido. Então, embora ele nunca desse motivos por seus mandamentos, o castigo é bem definido. E os castigos são bem severos. Ou para colocar de outra forma, no capítulo 26 de Levítico, você tem um monte de motivos positivos de ser obediente. Existem recompensas para sua obediência. Você é abençoado quando você crê e obedece. Mas, por outro lado, os que desobedecem são amaldiçoados. Agora, vamos imaginar que eu sou judeu e eu estou lendo o livro de Levítico. O que poderia acontecer comigo se eu não obedecesse? Bom, há 3 coisas que poderiam acontecer. Em primeiro lugar, poderia perder a minha casa. Perder meu lar, minha casa. Em segundo lugar, eu poderia perder minha cidadania, meu passaporte. E terceiro, poderia perder a vida. E há 15 pecados, punidos com a pena de morte no livro de Levítico. Era consequência. Então, francamente, se você soubesse que ler e obedecer o livro de Levítico, ou não obedecê-lo, poderia custar sua casa e seu passaporte e até a própria vida, você não a estudaria um pouco mais do que tem lido até agora? Eu acho que sim. Quero que vocês o leiam como se fossem judeus, compreendendo que sua casa, seu passaporte e sua própria vida dependem de você viver dessa forma. Poderia perder os 3. É tão sério assim. Além do mais, o livro de Levítico deixa bem claro que se a nação inteira for desobediente, podem perder 2 coisas. 2 coisas em particular. A primeira, perderiam sua liberdade ao serem invadidos por inimigos de outras nações. E vamos ver como isso acontecia ao estudarmos o livro de Juízes. Este é o primeiro castigo se a nação inteira ignorasse o livro de Levítico. E o segundo castigo seria que perderiam sua terra, seriam expulsos dela. Número 1, ser dominado na própria terra por uma outra nação e assim perder sua liberdade. E número 2, ser levado como escravos fora de sua terra, perdendo-a para sempre. E essas 2 coisas aconteceram. A nação de Israel, sabe, não se brinca com Deus. Ele disse, eu recompenso aqueles que confiam em mim e me obedecem. Mas aqueles que me desobedecem serão castigados por mim, os que não confiam em mim. Então, se você fosse judeu, você leria esse livro muito cuidadosamente. O que Deus realmente está dizendo aqui é que a única forma de ser realmente feliz é ser realmente santo. Que santidade e felicidade andam lado a lado. E que a falta de santidade traz infelicidade. Mas nós temos invertido isso. A vontade de Deus para mim e você é sermos santos aqui neste mundo e felizes no outro. Mas a maioria das pessoas preferiria o contrário. Querem ser felizes aqui e santos depois. Sabem? E isso é compreensível, são os desejos de nossa carne. Mas a vontade de Deus para nós é sermos santos aqui e felizes depois. E podemos escolher como queremos isso. Sermos santos aqui pode ser doloroso. Deus deixa coisas acontecerem com você e sua família que às vezes doem, mas que farão de você pessoas mais santas. Porque quando é que nós nos tornamos mais santos? É quando estamos confortáveis e felizes e tudo está indo bem? Ou é quando as coisas estão indo mal? E você descobre sua fraqueza e sua necessidade e se lança em Deus novamente. Quando é que seu caráter é mais transformado? Quando tudo está bem ou quando não está? Bem, diz em Levítico que Deus castiga todos aqueles que Ele ama aqui nesse mundo. E castiga aqueles que não correspondem no próximo. Então é santidade aqui e felicidade no porvir. Bom, terminamos de ler o livro de Levíticos como judeus, vamos lê-lo como cristãos agora. O que tudo isso tem a ver conosco hoje? Eu tenho que parar de usar todas essas roupas de Marks e Spencer? Se a minha casa mofar, tenho que queimar a minha casa? Como nós respondemos a tudo isso? Vamos começar com alguma coisa que Paulo disse para Timóteo. Vou citar aqui. Timóteo, desde sua infância, você conhece as Sagradas Escrituras que têm o poder de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, correção e treinamento em justiça, para que o homem de Deus seja completamente equipado para toda boa obra. Agora, simplifiquemos isso. É importante lembrar que ele está falando com Timóteo sobre o Velho Testamento. O Novo Testamento não existia quando ele escreveu isso. E as Escrituras do Novo Testamento são o Velho Testamento. E quando Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, se referia ao Velho Testamento. E ele está dizendo, você pode aprender sobre duas coisas no Velho Testamento, sobre salvação e sobre justiça. E aprendemos essas duas coisas no livro de Levítico. Esses são os dois motivos por ler o Velho Testamento. Abrirá seus olhos sobre a salvação, tornando-o sábio para a salvação. Você vai entender como ser salvo e abrirá seus olhos para a justiça, ou vida correta, ou vida certa. Então, esses dois propósitos se destacam. Me lembro que anos atrás um vigário disse a mim, David, você poderia assumir a minha série da Quaresma? Reuniões do meio da semana, 5 reuniões, precedendo a Páscoa. Eu disse, com prazer. Sobre o que você quer que eu fale? Ele disse, gostaria que você falasse sobre a cruz. Estamos chegando à Páscoa e queremos entender a cruz um pouco melhor. Então, você pode falar sobre a cruz dessas 5 reuniões? E eu disse, tudo bem. E ele disse, me dê 5 títulos, por favor. E disse, aqui estão. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele disse, não, quero que você fale sobre a cruz. E respondi, exatamente. Eu disse, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. E sobre o que eu falei? Em Gênesis falei sobre um homem que tinha um filho com 30 e poucos anos. O homem era Abraão e seu filho era Isaque, que tinha 30 e poucos anos. E Abraão levou Isaque ao Monte Moriá, que anos depois veio a se chamar Gólgota, ou Calvário. E lá ele ofereceu seu filho. E Deus o parou no último minuto. E Deus providenciou um carneiro com a cabeça cercada por espinhos, no mesmo lugar. E Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, Deus proverá. E eu disse, que figura da cruz. Porque Isaque tinha idade para subjugar seu velho pai, mas se submeteu. Em Êxodos, falei sobre o Cordeiro Pascual, morto às 3 horas da tarde, para que o anjo da morte passasse por cima daqueles que estavam sob o seu sangue. Levítico, falaremos disso em alguns minutos. Números. Bom, uma vez os filhos de Israel pecaram contra Deus no deserto, Deus mandou cobras entre eles, e estavam morrendo do veneno dessas cobras. E clamaram a Deus, e Deus disse a Moisés, erga uma serpente de bronze num mastro, e coloque lá no monte, e toda pessoa mordida por uma cobra, ao olhar para aquele poste, sararão. Todos conhecem João 3,16, não é? Quem conhece João 3,15? Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. E claro, Deuteronômio, sobre o que eu falei ali? Silêncio. Maldito é todo aquele pendurado no madeiro. E Gálatas 3 fala sobre essa maldição. Bom, sobre o que falei no livro de Levítico? O bode expiatório. Uma das minhas pinturas favoritas foi por um pintor chamado Holman Hunt. Veja a pintura. Acho que foi a sua melhor pintura de Jesus. Eu não gosto da outra. Tenho certeza que todos já viram a pintura A Luz do Mundo com Jesus batendo. Ele usou 3 moças como modelos, uma para o corpo, uma para o rosto e uma para o cabelo, usando roupas de bispo do lado de fora de uma porta de um celeiro. Isso não tem nada a ver com o versículo em Apocalipse 3:20, que é a porta da igreja, na qual Jesus está batendo. Mas essa é a minha pintura favorita de Holman Hunt. Ele gastou 18 meses ao lado do Mar Morto, arriscando a vida, num território cheio de bandidos para pintar essa pintura. Veja os montes de Moabe, e elas realmente ficam com essa cor ao pôr do sol. E ali é o Nebo, onde Moisés morreu. E aqui está o bode expiatório, morrendo sob o peso de todos os pecados de Israel. E ali você vê o esqueleto do bode do ano passado. Olha os olhos. Essa pintura mexe comigo. Se você for ao Porcelain World, você poderá ver o original na galeria de arte lá. Uma pintura tocante. Jesus, o bode expiatório. Sabe, há uma tradição judaica
que no ano que Jesus morreu, o bode expiatório voltou para a cidade, trazendo todos os pecados de volta. Não é assim que se livra do pecado agora, diz Deus. Agora não. Há uma forma nova, um novo bode expiatório, que sofre fora do arraial. Bom, aprendemos muitas coisas boas e maravilhosas no livro de Levítico, mas vamos olhar agora em como o Novo Testamento usa o livro de Levítico. Isso sempre é muito esclarecedor, ver o que o Novo Testamento faz com um livro do Velho Testamento. Já disseram, o Velho está no Novo revelado. O Novo está no Velho escondido. Bom, pertencem um ao outro e cada testamento complementa o outro. Há várias citações diretas do livro de Levítico no Novo Testamento, mas dois em particular aparecem com mais frequência. A primeira é, sede santo porque eu sou santo. E a outra, amarás teu próximo como a si mesmo. Essas duas aparecem sempre no Novo Testamento e, portanto, são as coisas mais importantes para o cristão observar em Levítico. Mas há muitas outras passagens baseadas nesse livro. E especialmente a carta aos Hebreus. É impossível entender esse livro sem ler o livro de Levítico. Não tente ler a Bíblia na ordem que está, porque os livros não estão em ordem cronológica. Quem compilou a Bíblia aparentemente gostava de colocar os maiores primeiro e os menores por último. Por exemplo, os profetas, você tem 3 grandes e depois 12 pequenos. E nas epístolas de Paulo, você tem Romanos primeiro e Filemão por último, o mesmo princípio. Então estão todos fora de ordem, então não leia a Bíblia de capa a capa, não fará sentido algum. Minha sugestão é ler um livro do Novo e um livro do Velho alternadamente. E uma boa opção é ler Hebreus e Levíticos juntos. Esses livros pertencem um ao outro. Hebreus não poderia ter sido escrito se Levítico não tivesse sido escrito primeiro. Segundo meus cálculos, há mais de 90 referências a Levítico no Novo Testamento. Mais de 90. Então é muito importante que os cristãos entendam esse livro. Então, o que representa para nós a lei de Moisés? Essa é a grande pergunta. Sabe, tem 613 leis, não apenas 10. Todos conhecem os 10 mandamentos, mas são 613 leis. Instintivamente sabemos que não precisamos obedecer a todos, mas quantos precisamos obedecer? Bom, há uma igreja que todos conhecem muito bem, os adventistas do 7º dia, e eles creem que temos que obedecer o 4º mandamento. E o seu dia de culto começa na sexta-feira às 6 horas da noite e termina às 6 horas do sábado. São cristãos genuínos que acreditam em Jesus, mas creem que estamos debaixo daquela lei. E há tantas igrejas que ensinam o dízimo. Não acho isso no Novo Testamento. Mas é impressionante quantas igrejas ensinam seus membros a dar o dízimo. E quanto ao próprio domingo, tem muita discussão sobre o comércio aos domingos, mas há uma motivação bem misturada entre os cristãos. Alguns têm motivação humanitária, que é bom, querendo que as pessoas tenham um descanso, mas outros usam um princípio sabático, que vem da lei de Moisés. O que faremos com todas essas leis de Moisés? Como cristão, precisamos entender essa lei. E fica mais complicado quando você se lembra do que Jesus disse: eu não vim para destruir a lei, mas sim cumpri-la. E não passará da lei um só i ou um só tio. As menores letrinhas da lei, até que toda a lei seja cumprida. Então, o que podemos entender de tudo isso? Temos que perguntar: como se cumpre cada uma dessas leis? E é óbvio que algumas são cumpridas em Jesus e não existem mais. Isso quer dizer que você não precisa levar um pombo ou um cordeiro ao culto domingo que vem. Já foi cumprido. Todas as leis serão cumpridas. Creio que o sábado já foi cumprido para nós. Cada dia da semana, quando cessamos de fazer nossas próprias obras e fazemos as dele. E entramos no descanso preparado para o povo de Deus. Você tem toda a liberdade de separar um dia como sendo especial, ou pode considerar todos os dias como dia do Senhor. Você não pode obrigar os cristãos a guardarem o domingo, muito menos os incrédulos. Estamos livres em Cristo. É muito importante compreendermos qual é o cumprimento de cada lei. Dos 10 mandamentos, 9 têm que ser obedecidos no Novo Testamento exatamente da mesma forma. Não roubarás, não cometerás adultério, não roubarás, por exemplo, mas não a lei do sábado. E muitas outras leis têm que ser obedecidas de formas diferentes. Uma lei disse
Por exemplo, que quando se está usando um boi para malhar o trigo, andando em círculos, seus cascos separando os grãos da palha, não se deve atar a sua boca porque ele tem todo o direito de comer o alimento que está preparando para os outros. Não atarás a boca ao boi que debulha o trigo. Como essa lei se cumpre no Novo Testamento? Pague um salário digno ao seu pastor. É isso que diz 1 Coríntios 9. E Paulo cita essa lei, dando-lhe um cumprimento completamente diferente. Então, precisamos entender isso de pouco em pouco e ver como se cumpre cada lei. 613. No Novo Testamento, o significado é mais profundo. Mas há 4 coisas que eu aprendo no livro de Levítico que são imutáveis. E essas 4 coisas são cruciais tanto no Novo Testamento como no Velho. E são enfatizados nesse livro mais do que em qualquer outro. Número 1. A santidade de Deus. Não há outro livro que enfatiza mais a santidade de Deus do que esse livro. E nos esquecer desse princípio é muito perigoso. Escrevi um livro chamado O Caminho para o Inferno e, de repente, uma porção de emissoras de rádio queriam me entrevistar. E todos eles faziam exatamente a mesma pergunta. E a pergunta era: como que um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? Ficou até bem cansativo, sabe? Mas o que eu fazia? Eu respondia a pergunta com uma outra pergunta. Foi uma técnica que aprendi com Jesus. Você devolve a bola para seu oponente. Eu perguntava: como é que você sabe que Deus é um Deus de amor? E eles ficavam sem resposta. Como sabem que Deus é um Deus de amor? E respondiam: mas não foi Jesus quem disse isso? Eu disse sim, e ele nos falou sobre o inferno também. Então você não pode simplesmente... Sabem, você não pode escolher. Ou Jesus falou a verdade, disse Deus é amor, e você aceita isso e também falou a verdade quanto ao inferno. Não pode ficar escolhendo, dizendo que Jesus mentiu uma vez, em uma ocasião, e falou a verdade em outra ocasião. Estamos nos tornando juízes de novo. Eu disse, na verdade, o seu entendimento de amor era um pouco diferente do nosso. O nosso amor é sentimental. O seu amor é santo. E o seu amor é tão grande que ele odeia o mal. Poucos de nós amam tanto assim que odiamos o mal. E você aprende sobre a santidade de Deus em o livro de Levítico. E assim você aprende a amar a Deus com reverência, com temor santo. É uma coisa que falta na nossa adoração hoje, é o temor de Deus. É bom ser íntimo com Deus, mas temos que temê-lo também. Eu estive na Sicília o ano passado e queria escalar o Monte Etna, que é o maior vulcão ativo na Europa, que até hoje cospe lava lá nas vilas embaixo. Mas havia neve demais e não pude escalar. Mas ao decolarmos do aeroporto de Catânia, o piloto, sabem, inclinou o avião no seu lado, quando estávamos bem em cima do Monte Etna e olhamos bem para baixo, dentro da cratera. E foi isso que nós vimos. Olhamos para dentro dessa cratera e o avião estava inclinado assim e eu estava na poltrona da janela e olhei bem para baixo dentro daquele caldeirão. E pensei, bem, isso é muito interessante, mas espero que ele prossiga logo para Londres. Pensei, se esse vulcão explodir nesse momento, já éramos. Fiquei com aquela sensação estranha aqui na minha barriga, olhando aquela cratera. Eu peguei o último avião saindo das Filipinas antes daquele grande vulcão explodiu ali. Depois disso, nenhum avião pôde decolar por causa da poeira. E havia aquela força logo abaixo de nossos pés. Quando você vê essa força liberada, é impactante. Ouça o livro de Hebreus. Hebreus diz, vamos adorar a Deus com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É uma citação direta de Levítico. E é muito importante ler Levítico para continuar com esse senso da santidade de nosso Deus. É bom saber que Deus é bom. O mundo sabe disso, até dizem, bom Deus. Estão certos. Mas os cristãos sabem que Deus não é só bom, ele é santo. De alguma forma isso muda as coisas um pouquinho. E sabemos que nada imundo pode entrar na sua presença. Sua santidade e coisas imundas nunca podem entrar em contato. Santidade e coisas limpas podem ter contato, mas não as imundas. Esse é o sentimento da
Santidade de Deus que aprendemos aqui, no livro de Levítico. Em segundo lugar, esse livro aqui realmente enfatiza a pecaminosidade do homem, assim como a santidade de Deus. É muito realístico, é muito prático. Deus sabe muito bem quem nós somos. Esse livro é um livro para adultos. Ninguém ensina Levítico na escola dominical. Aqui vemos a natureza humana com inclinações para sodomia e incesto e superstições e toda sorte de coisas horríveis, que são abominação a nosso Deus. Essa palavra, não temos uma palavra tão forte como o hebreu, significa algo que faz você querer vomitar, algo que lhe dá tanto nojo que você quer vomitar. A abominação. A Bíblia fala das emoções de Deus. Tentei achar uma palavra tão forte, repugnante e detestável, odiável. Nenhuma delas é tão forte. A palavra no hebraico é muito, muito forte. Algo que faz Deus sentir nojo. É porque ele é santo. Pecaminosidade do homem. Isso não tem a ver apenas com a poluição de coisas limpas, mas na profanação de coisas santas. E um exemplo disso são os assim chamados palavrões. A profanação de coisas santas o tempo todo. Porque há apenas 2 relacionamentos sagrados em nossas vidas, entre o homem e Deus e entre o homem e a mulher. E 90% de todos os palavrões tem a ver com um desses 2 relacionamentos, profanando coisas santas e poluindo coisas limpas. Sabem? No mundo hoje, essas 2 coisas são feitas. E a pecaminosidade do homem não se trata apenas, como eu já disse, do homem poluindo coisas limpas, mas também tornando coisas santas comuns, tratando-as como comuns. Mas não são santas. A terceira coisa que aprendo de Levítico como cristão é a plenitude de Cristo, que Deus providenciou uma forma de purificação. O problema de Deus é saber como reconciliar a justiça com a misericórdia. Se deve tratar conosco em justiça e nos castigar, ou com misericórdia e nos perdoar. Como Deus é justo e misericordioso, ele tem que achar uma forma de ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Para o homem, isso é praticamente impossível, mas Deus encontrou uma forma. E essa forma foi a substituição de uma vida inocente pelas vidas culpadas. Apenas quando isso acontece, sua justiça é satisfeita, como também sua misericórdia. E são essas leis sobre o sacrifício em Levítico que começam a nos mostrar como isso pode acontecer. Palavras como expiação, a palavra sangue, aparece inúmeras vezes. Porque no sangue há vida. Tira o sangue de uma pessoa e você tira a sua vida. Então você tem essa ênfase forte e, acima de tudo, cada uma daquelas ofertas, você se lembra das ofertas que nós vimos logo no início? Cada uma delas fala de um aspecto da vida do cristão. O holocausto fala da entrega total que precisamos fazer. A oferta de manjares sobre nosso serviço. A oferta pacífica fala da serenidade que podemos obter em Deus. A paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Essas são as 3 coisas que caracterizam uma vida grata, uma vida que foi salva. Prosseguindo aos outros, e começamos a ver o lado dele, o seu sacrifício. Sabe, os únicos sacrifícios que nós precisamos trazer hoje ao Senhor são sacrifícios de louvor e ações de graça. E precisamos prepará-los e trazê-los ao Senhor. Mas esses são os sacrifícios que Jesus fez. Oferta pelo pecado. Nos fala da substituição de uma vida inocente por uma culpada. E a oferta pela culpa nos revela que a justiça divina foi satisfeita, que uma de suas leis foi cumprida por esse tipo de sacrifício. Tudo isso é uma figura exata do Novo Testamento. E, finalmente, a 4ª coisa que eu aprendi do livro de Levíticos ao estudá-lo, a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, a plenitude de Cristo para satisfazer cada uma de minhas necessidades. E, em 4º lugar, a santidade da vida. Nos ensina a sermos santos em cada parte de nossa vida. Cada parte.
Há uma oração no livro de orações dos judeus para ser usado no banheiro. Uma linda oração, louvando a Deus pelo corpo estar funcionando, e agora se sente bem melhor. Você louva a Deus pelo alívio e você sai de lá louvando a Deus. Agora, para nós do Ocidente, isso parece loucura. Isso não é muito espiritual. Já estive em alguns banheiros cristãos onde as paredes estão cheias de textos e há uma pilha de livros devocionais para me distrair enquanto eu estou lá dentro. E parece que querem fazer qualquer coisa para que eu não fique pensando no que estou fazendo naquele momento e entre num estado de espírito espiritual. Sabem, é uma atitude tão típica. Mantemos a espiritualidade no pequeno cômodo de nossas vidas, mas quando se envelhecer e não conseguir mais controlar seu intestino ou sua bexiga, vai se arrepender de não ter louvado ao Senhor quando tudo funcionava bem. O Novo Testamento fala de nosso corpo de humilhação. E quanto mais velho, mais humilhados somos. Mas sabem, Deus está interessado em cada área de nossa vida. A santidade é holística. E por isso, quando nós observamos o número de detalhes que Deus dá aqui, é incrível. A sua santidade é aplicada em cada área da vida dos judeus. Isso nos ensina que ou somos integralmente santos ou não somos santos. Porém, há duas mudanças principais entre a santidade da antiga aliança e a santidade da nova. Duas mudanças principais. E ao falarmos sobre isso, lembre, a divisão tríplice entre santa, limpa e imunda ainda se aplica no Novo Testamento. Isso continua. Mas vemos duas alterações principais aqui. Duas mudanças principais. Número 1, a santidade não tem mais a ver com coisas materiais, e sim coisas morais. E isso é bem importante. Os filhos de Israel eram crianças e, como crianças, tiveram que ser ensinadas a diferença entre o limpo e o imundo, em questões de alimento, por exemplo. Não há nenhuma lei para os cristãos que um alimento é limpo e o outro é imundo. Pedro teve que aprender isso na cidade de Jopa, lembram-se? Jesus disse, não é o que entra na sua boca que o torna imundo agora, mas sim o que sai de sua boca. Me lembro de um pregador anos atrás falando com um grupo de crianças das quais eu fazia parte. E ele disse, vocês sabem a diferença entre terra suja e terra limpa? Houve silêncio completo. E ele disse, terra limpa fica no seu exterior. E só precisa de sabonete, água quente e uma boa esfregada. E é fácil de se livrar dela, mas terra suja fica no seu interior. E é muito difícil se livrar dela. Nós entendemos. E essa é uma grande diferença. Para eles, limpo e imundo era uma questão de roupas e comida, e para nós é uma questão de moralidade limpa e imunda. Mudou-se do material para o moral. Estão entendendo? E hoje não estamos mais embaixo dessas leis sobre roupa e sobre alimento, mas temos muitos ensinamentos sobre como sermos santos em áreas de nossa moral. A segunda grande mudança entre o Antigo Testamento e o Novo é que as recompensas e os castigos não são mais aqui nesta vida, e sim na próxima. E aqui nesse mundo, os santos às vezes sofrem, não são recompensadas. Houve essa mudança, porque no Novo Testamento temos uma visão a longo prazo. Essa vida não é a única. Essa vida é apenas a preparação para uma vida muito mais longa em outro lugar. Então, no Novo Testamento, grande é seu galardão nos céus, não na terra. Então, essa distinção entre o santo e o limpo e o imundo ainda se aplica. Mas hoje é na área moral e não a coisas materiais. E em segundo lugar, a recompensa para obediência e o castigo para desobediência não são mais aqui nessa terra, e sim no porvir. Ao entendermos essas mudanças principais, então Levítico é um livro muito edificante para os cristãos hoje. Nos mostra essas quatro coisas: a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, a plenitude de Cristo e a santidade da vida. Vou parar por aqui e assim terei mais 5 minutos na próxima palestra. Obrigado pela atenção.